Hello, cats! Estamos aqui para mais um vídeo no canal. Hoje é um vídeo que eu vou contar para vocês sobre dois episódios na vida do Ozzy Osbourne. Para homenageá-lo, né, já que ele morreu na terça-feira passada. E terça-feira passada, na verdade, já vai dar uma semana mesmo que ele morreu. Então, vem aqui a nossa homenagem aqui no vídeo, homenageando o Ozzy Osbourne, o eterno príncipe das trevas. Vamos lá. As duas ocasiões, como todo mundo já sabe, ou para quem não sabe vai saber agora, as mordidas no morcego e nas pombas. Fica por dentro e vem comigo. Ó. O morcego, assim, com as pombas, assim, o Ozzy, ele tava nessa época, ele ainda tava casado com a primeira esposa dele. Só que o casamento não tava indo muito bem. E aí, a Sharon, que já era a empresária dele, ela também era amante. Aí teve uma reunião ali que eles iam pra divulgar, assim, o álbum dele da futura carreira solo dele e tal, e nessa ocasião teve uma reunião. Aí dentro dessa reunião tinha a imprensa e aí tinha mais a reunião dos que cuidam, assim, da imagem do artista e tal. E aí tava planejado para fazer essa entrevista que ia ir para o público, para revista e tal. E aí a Sharon teve a ideia de colocar umas pombas na reunião da CBS para a guitarra rock and roll fazer o sinal da paz e depois jogar pomba. A ideia dela mesmo era fazer isso. E aí, no dia, ele tava tão mal, de mau humor, pois a esposa dele que já queria o divórcio, né, já tava colocando na cabeça dele que ela queria o divórcio, queria divorciar dele. Na reunião, ele olhou para uma moça que trabalhava ali na recepção, e aí ele olhou pra moça e mostrou a pomba. Tal. E aí o Ozzy, já irritado assim, com a reunião, pelo fato de que estavam conversando tanta coisa mais pra marketing do que realmente uma reunião de verdade. Aí ele ficou irritado, ele pegou a pomba, ele colocou na boca, mordeu, e aí cuspiu a pomba em cima da mesa e jogou a pomba em cima da mesa. Só que a pomba, ela tá, além de estar sangrando, foi com tudo um monte de merda em cima. E aí você imagina, merda, sangue junto, tava uma nojeira ali. E aí os fotógrafos ficaram todos desesperados ali, tirando foto ali com ele. E aí a cabeça pra os fotógrafos da CBS. Depois ele pega outra pomba e joga ela e grita pra Sharon, que tava rindo atrás, que nem essa risada escandalosa que pra quem tem, conhece muito bem. E aí ela vira pra ele e beija ele. Dá um beijo assim na boca. O Ozzy fica meio tipo, como assim? Tal. E aí a CBS não ia ajudar ali pra promover o álbum. Mas no lançamento do álbum, assim, do Ozzy, mas o empresário a empresa iria amar. Assim, amou praticamente. E aí
E aí, com esse episódio, ficou... Foi um episódio, assim, tanto que para o próprio Ozzy, ele fez o inacreditável na frente das câmeras. Uma reunião super chata, que era mais pra marketing do que realmente pro álbum, tipo, a ideia da Sharon das Poms ali pra chamar atenção, é marketing, entendeu? E aí solta essa. Eu vi mais a mulher, a moça que viu, tipo, que ela viu assim. Que bonitinho, a Ozzy, né? Viu a pomba. Só que ela virou e tava olhando pro relógio, assim, tipo, cara, vamos logo, anda, bora. E aí o Ozzy ficou mais irritado ainda, e aí fez a cena de arrancando a cabeça da pomba. Assim, e aí deu um escândalo ali. Claro que no dia foi bem constrangedor, mas depois assim, acharam um relato que foi bem engraçado. Mesmo que nojento, mas engraçado. Agora vamos para o morcego. O morcego, assim, o Oz tava na turnê na turnê Dark of Mark. Ele tava sem um pedal assim, só que tinha uns pedais assim que ele jogava, era um pedal que ligava uns canos assim, de ambos, né, pra daí lançar pra plateia pedaços de carne, resto de carne pra plateia. E aí ele, em uma dessas partes, né, desses shows, assim, ele mordeu a cabeça do morcego achando que era de borracha. Quer dizer, a cena foi exatamente assim. Ele tava pra finalizar o show, não exatamente assim, perto do final. E aí ele viu que o pessoal tava tipo, jogando carne de volta assim, pra ele. E aí ele meio que viu uma coisa preta sendo jogada em cima do palco. Ele foi até essa bolinha preta, pegou e colocou a cabeça do morcego na boca e arrancou. E aí a Cheryl, que tava lá na mesa de projeção, de mixagem, ela ficou muito desesperada. Assim, e o Ozzy, ele relatava que a cabeça do morcego, o sangue, ele sentiu o sangue na boca e que e a cabeça do morcego estava se mexendo na boca, estava se mexendo. E aí ele joga o corpo e aí ele cospe mesmo, não sei mesmo, gente. Ele cospe a cabeça do morcego. E aí tem tudo, assim, a boca dele começa a salivar, assim, começa a ficar... a salivar, digamos, né? Aí depois dessa ocasião ele teve que urgentemente ir pro hospital, levar uma injeção contra a raiva, né? Senão nem duraria tão tempo assim. Mas a ocasião dele ali foi porque ele achou que o morcego era de borracha, era de brinquedo, mas não é. E aí ele teve que tomar uma vacina contra a raiva, né? E aí, depois disso, todo mundo, a equipe inteira assim, ficou desesperada, porque ele poderia engolir o sangue do morcego, poderia dar... Cara, na época foi um escândalo. Só que, pra quem não sabe, assim, um show business, né, achou aquilo, nossa, bem coisa do Príncipe das Trevas, bem coisa de roqueiro. Só que foi um escândalo. Ao ponto, assim, de... Assim, é uma história que todo mundo conhece, só que poderia ter dado errado.
Tipo, ele poderia ter, tipo, morrido antes. Não é exatamente assim, mas só o fato de ele achar que era de borracha, e aí coloca um morcego verdadeiro dentro da boca sem ver, sem, sem realmente verificar, que nem tem um show da Pretty Reckless, que a Taylor Manson foi que um morcego dela, ela tava cantando, aí o morcego foi em cima da perna dela, assim, e ele não sei se ele mordeu ela, assim, mas ela, em cima do palco, ela ficou bem chocada, assim, porque tinha um morceguinho em cima da perna dela. E ela só foi perceber que esse morcego estava ali depois que ela sentiu que as patinhas estavam mexendo, entendeu? Então poderia ter dado uma merda com ele e não aconteceu por pouco, entendeu? E a minha homenagem dos outros 2 contos do Ozzy, do Mama, também tem tanto um conto assim da vida dele. E só pra constar, nossa, o Ozzy vai ser inesquecível. Ele é atemporal e também é um dos artistas mais inspiradores e admiráveis na história do rock. Sem sombra de dúvidas, vai deixar assim, um vazio, mas o legado continua vivo e em pé. Mesmo com a história do morcego, com a história né, de empresários, mas a Sharon, que é uma figura muito importante na vida dele, e o Black Sabbath, óbvio, sem sombra de dúvidas. E fica aqui a minha homenagem para o Ozzy, que descansa em paz. E o Ozzy fez muita diferença para praticamente um dos como é que é? Um dos não vou dizer imperadores, não é nem imperadores, assim, um dos primeiros a criar um ritmo musical, criar um gênero musical inesquecível, incrível e literalmente energia e totalmente energético e com muito peso e muita riff de guitarra, muita pegada de baixo e bateria e com uns berros ensurdecedores do Ozzy. Sem sombra de dúvidas, ele nunca vai ser esquecido, nunca. E o show de despedida dele foi um dos mais memoráveis possíveis. Incrível, maravilhoso. E para quem é novo no canal, conheça. Eu fico por aqui, até a próxima da Mamãe Cat. Tchau!